Olá a todos vocês que assistem este programa em volta do globo. É realmente um prazer estar com vocês mais uma vez. O nosso tema hoje é: como alguém torna-se um servo de Deus. Será que há um chamamento particular para isso? Ou um treino apropriado para isso, ou uma outra coisa? Eu recebo o profeta Cacu Felipe, para vocês. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Antes de começarmos, você sabe que todos os líderes religiosos estão contra você? Certamente, senhora. Eu sou a vítima de uma injustiça diante de Deus e diante dos homens. Porque eu sou, como um órfão, como um filho único do seu pai, que devia herdar todas as possessões do seu pai. Mas antes de ser mais velho o suficiente para ter a sua herança, os escravos do meu pai, bandidos, estrangeiros e todos esses, partilharam herança entre eles mesmos. E esses escravos são os sacerdotes e pastores católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. Eles partilharam herança, e eles estão cobertos por leis. As leis protegem-lhes, as pessoas protegem-lhes, a polícia e as autoridades protegem-lhes. E isso é onde estamos hoje. Neste caso, como planeja restaurar a paz no cristianismo? Sim, senhora. Para a paz ser restaurada, há duas possibilidades. Ou, eu aceito ser o escravo dos escravos do meu pai, dos estrangeiros e bandidos que estão na colheita hoje, e que injustamente tomaram a herança. Ou então, eu vou clamar a herança que é legitimamente minha. Essas são as duas possibilidades. E no passado, profetas verdadeiros sempre procuraram retirar a sua herança, que era legitimamente sua. E é onde eu me posiciono, e eu estarei firme até o fim. Mas por que afirmas que você é o filho, e eles são os escravos, enquanto eles afirmam que também são os filhos? Sim, senhora. Eu sou o filho, porque eu recebi um chamamento e comissão autêntica em 24 de abril de 1993, como os profetas da Bíblia. No tempo de Moisés, somente Moisés poderia ordenar alguém como um profeta, um evangelista e assim por diante. Isso é o que nós chamamos o sacerdócio. Portanto, segundo Levíticos 8, Moisés é quem estabeleceu o sacerdócio. Eu quero tomar um exemplo. O povo, ou as nações, elegem o presidente. Em seguida, o presidente é o presidente da República, que escolhe os ministérios com quem ele trabalhará. Entendes? Da mesma maneira, também, Deus, os céus, escolhe um profeta na terra. E este profeta estabelece os ministérios: profeta, evangelista, doutor, e assim por diante. É a mesma coisa. Um presidente pode nomear os ministros. Mas será que um ministro pode nomear um outro ministro? Não, ele não pode. Um presidente pode nomear um embaixador, mas um embaixador não pode nomear um outro embaixador. Portanto, quando você vê um apóstolo ordenar um outro apóstolo, um evangelista ordenar um outro evangelista, um pastor ordenar um outro pastor, nessas igrejas, isso está totalmente errado. É uma desordem. Está errado. Isso não é a perfeita vontade de Deus. É um profeta quem estabelece o sacerdócio. É. Mas você não é o único profeta. Sim, senhora. Mas deve haver somente um profeta. No tempo da Noé, Noé era o único. Diriam que Noé queria ser o único, assim como dizem hoje sobre Cacu Felipe querendo ser o único profeta. Mas eu sou o único profeta. Eu não me estabeleci como um profeta. Moisés não se estabeleceu como um profeta. Mas quem disse que os outros não foram estabelecidos por Deus? Mas quem os estabeleceu? Senhora, vamos considerar isto. Moisés recebeu um chamamento e uma comissão. A experiência da sarça ardente. Paulo recebeu um chamamento e uma comissão, a caminho para Damascus. Em seguida, Paulo poderia estabelecer aqueles com quem ele quis trabalhar. Então, Paulo estabeleceu alguns apóstolos: Timóteo, Tito, Silvano e assim por diante. É isto. É exatamente a mesma coisa. Moisés estabeleceu Arão e aqueles com quem ele poderia trabalhar. E o presidente da República nomeia os embaixadores e assim por diante, e os ministros com quem ele vai trabalhar. E quando o prazo do presidente termina, quando ele já não é presidente, você vê, os seus ministros ainda podem trabalhar por um tempo curto. Mas quando um outro presidente toma o poder, os ministros daquele antigo presidente já não são ministros. Também é a mesma coisa com o sacerdócio. Você vê,
Agora eu quero explicar-lhe uma coisa. O que nós vemos, por exemplo, no tempo de Jesus Cristo havia sacerdotes. Quando Jeremias estava na terra, havia Pazur, havia sacerdotes. Mas o que acontece? Por que eles estão lá? Por que eles estavam lá? O facto é que quando já não há um profeta na terra, há uma crise. Em um país, quando há uma crise, e que já não há professores. Nas cidades e aldeias, já não há professores. Então, o que acontece? Algumas pessoas estabelecer-se-ão como professores. Essas são voluntárias. Hoje, os sacerdotes e pastores católicos, protestantes, evangélicos e branamistas que você vê, são voluntários na colheita de Deus. Quando não há profeta para estabelecer os apóstolos, evangelistas e todos esses, algumas pessoas estabelecem-se como sacerdotes. Eles estabelecem-se como evangelistas. Eles são simplesmente voluntários. Eles não têm qualificação para isso. Você vê, quando há guerra em um país, alguém pode levantar-se, mesmo um varredor de rua pode tomar armas, e depois chamar-se de comandante, general, coronel, enquanto ele é um varredor de rua. Mesmo uma pessoa iletrada pode fazer isso. Você vê? É isto. Hoje, as pessoas chamam-se abusivamente apóstolos, enquanto diante de Deus eles não são apóstolos, e eles nunca serão apóstolos. Um apóstolo é estabelecido por um profeta mensageiro. Hoje, seja na Europa, América, Ásia, ou África, se o profeta Cacu Filipe não estabeleceu uma pessoa como um apóstolo, essa pessoa é um voluntário ilegal, trabalhando. Você vê? Trabalhando ilegalmente na colheita de Deus. Ele é um escravo, um estrangeiro, que rouba a herança do seu mestre. Você vê? É isto. Isso é o que o mundo precisa entender hoje. Eu gostaria de explicar algo. Por exemplo, aqueles que William Branham estabeleceu. Eram Neville, e outros. Eles eram verdadeiros servos de Deus. Mas depois da morte de William Branham, as pessoas que se estabeleceram como pastores são voluntários na colheita. Você vê? Aqueles que vieram depois de Lutero, depois de Moisés e assim por diante, depois de Jesus, são voluntários. Se alguém se estabelece como um apóstolo, ele é um voluntário. O problema é que, a maioria das vezes, aqueles voluntários recusam-se a demitir-se das posições que eles ocuparam ilegalmente. Isso é o que está acontecendo. Hoje, os voluntários, escravos, tomaram o lugar do filho porque eles têm grandes igrejas e assim por diante, mas Deus não os reconhece. Deus nunca os reconhecerá. Mas profeta, no tempo de Jeremias, Amós, Daniel, no tempo de cada um dos profetas, havia sacerdotes que esses profetas não ordenaram. Concordas com isso? Certamente, senhora. Conforme eu estou a dizer, aqueles sacerdotes não foram estabelecidos por Jeremias. Mas, Deus designou a tribo de Levi como a tribo que devia ser responsável para o sacerdócio. Portanto, não havia profetas para estabelecer pessoas. E contudo, o povo de Deus tinha que ser mantido na fé judaica. Portanto, algumas pessoas, voluntárias, estabeleceram-se como sacerdotes para desempenhar este papel. E como eu disse há pouco tempo, as pessoas que faziam isso, eram todas voluntárias. Quando Jeremias veio, ele veio como o filho unigênito de Deus, no seu tempo. Ele agora tinha que estabelecer o sacerdócio, como Moisés tinha feito. Mas as pessoas que ele encontrou lá, aqueles estrangeiros, aqueles escravos, que agora tinham a herança em posse, recusaram a devolvê-la a ele. Isso era a crise. Isso é o problema com o judaísmo, e o problema com o cristianismo hoje. Como aqueles voluntários não foram estabelecidos por um profeta mensageiro, eles encontrarão uma forma de estabelecerem-se como evangelistas, doutores, apóstolos e outros. Eles encontrarão meios, e esses meios são diversos. Ou eles proclamar-se-ão como apóstolos, pastores e assim por diante. Ou eles podem estabelecer uma instituição de treino teológico, e obter um diploma. Eles tornar-se-ão sacerdotes por um diploma.
eles tornar-se-ão apóstolos, evangelistas, doutores e outros. Você vê? Tudo aquilo por um diploma. Mas, no plano original de Deus, somente o profeta mensageiro é quem ordena. Era Jesus Cristo quem ordenou. Pedro, João, Tiago e outros. Pedro, João e Tiago não foram ordenados, porque eles tinham um diploma de teologia e assim por diante. Mas eles foram ordenados por Jesus Cristo. E Pedro não poderia ordenar alguém como um apóstolo. Você vê? Há somente uma maneira de se tornar um apóstolo, um evangelista, um profeta de igreja. Você deve ser ordenado pelo profeta mensageiro enviado por Deus, através de um chamamento e uma comissão para Deus lhe reconhecer. Não há outra forma. Você vê? É isto. E o resto e tudo que você presencia hoje é rebelião. Portanto, profeta Cacu Filipe, como alguém torna-se um servo de Deus? Há somente uma maneira para tornar-se um servo de Deus. Primeiramente, Deus estabelece um profeta na terra. E este profeta vem com um chamamento e uma comissão. Se eu falo hoje, é porque eu recebi um mandato divino. Em 24 de abril de 1993, eu recebi uma comissão de Deus, através de um anjo, para trazer luz à terra. Fora do que eu, Cacu Filipe, digo, tudo o resto, tudo que você vê na terra é simplesmente do diabo. Então é o profeta Cacu Filipe quem deve estabelecer alguém como um profeta de igreja, para ele ser reconhecido como um profeta de igreja. É o profeta Cacu Filipe quem deve estabelecer alguém como um apóstolo, para ele ser reconhecido como um apóstolo. E hoje, pela graça de Deus, pela graça que Deus deu-me, a mensagem está sendo espalhada. E o profeta Cacu Filipe é pregado em todo o mundo. É isto. Certamente, profeta Cacu Filipe, vamos assistir juntos um vídeo curto. Octavo no es que yo hablé, perfectamente hablé. Hay que estar en el terrenal, pero hay uno que baja, que no es terrenal, que no está dentro de los 7. Juan Bautista trae un tipo de Juan Bautista. Oye, ¿cómo la gente de Juan Bautista no va a recibir al Mesías? Así mismo hoy, ¿cómo el mismo nombre dijo que bajo del cielo es Cristo. Y ese está en contra de los negros, ustedes mismos. Yo estaba visitando a África hoy, vaya en internet, yo estaba dando promociones, igual como lo hizo en América, igual como lo hizo en Asia, igual como lo hizo en Europa, hoy lo está haciendo en África. Hay 5 continentes, pero hay 4 continentes habitables. Oceanía no es habitable, pero 4 continentes habitables. Y falta una raza negra. Y yo creo que la negra está la gloria. Eso es mentira. Vamos a
Profeta Kaku, a sua mensagem é recebida em todo lugar no mundo em um tal curto tempo, e mesmo na Austrália, como poderíamos ver no vídeo. Isso não é suficiente? Está satisfeito? Senhora, eu não posso estar satisfeito enquanto aqueles líderes religiosos católicos, protestantes, evangélicos e branamistas ainda trabalham na Terra para enganar a humanidade. Você vê? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 12, que toda a carne tinha corrompido seu caminho. E isso é o que nós estamos a viver hoje. Aqueles líderes religiosos são os que corromperam todos os caminhos de salvação na Terra. Ao ponto que as pessoas já não conseguem distinguir a palavra de Deus da teologia. As pessoas já não conseguem distinguir o servo de Deus do servo do diabo. Há uma confusão total. Você vê? E eu tenho esta missão porque Deus estabeleceu-me como a luz do mundo hoje. Para esta geração, para a humanidade ser iluminada. Eu alcançarei esta meta. Com toda a força e capacidade que Deus me deu, eu alcançarei esta meta. Profeta Kaku, você fala de 4 ministérios em seu livro enquanto a Bíblia fala de 5 ministérios em Efésios 4:11, isso não é uma contradição? Senhora, não existe 5 ministérios. A Bíblia não diz que há 5 ministérios mais 4 ministérios. E estes ministérios são, primeiro, o apóstolo. Em segundo lugar o profeta. Em seguida, o evangelista e finalmente o doutor. Há 4 ministérios. Agora, eu sei que você esperava que eu acrescentasse o pastor. Pastor não é um ministério da palavra. Pastor é um simples cargo da igreja. Como ancião. Um ancião é um ministério secundário. É um cargo da igreja. Pastor é um cargo da igreja. Cantor é um cargo da igreja. Mas, quanto aos ministérios da palavra, existem 4 deles. Você vê? No céu, há 4 criaturas viventes, 4 animais, que são o leão, o bezerro, a águia e a criatura vivente com a face de um homem. E esses 4 animais correspondem aos 4 ministérios na terra. Portanto, quando um profeta desce sobre a terra, como é o caso hoje com o profeta Kaku Filipe, é todo o reino dos céus que desce na terra. E os 4 animais estão à volta do profeta. É Deus que desce na terra. Você vê? Eu posso mostrar-lhe de Gênesis a Apocalipse que tudo se trata de 4 ministérios da palavra. Você vê? Em Gênesis, é dito sobre os 4 rios que saem do jardim. Esses 4 rios correspondem aos 4 ministérios. É dito sobre os 4 evangelhos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus corresponde ao leão. Marcos corresponde ao bezerro. Lucas corresponde à criatura vivente com a aparência de um homem. E João corresponde à águia. Não há uma quinta. Não são 5 ministérios. É a teologia que vos diz isso. Vocês devem simplesmente esquecer-se disso. Você deve somente tomar o que o profeta diz. O que um teólogo lhe diz, seja um católico, protestante, evangélico ou branamista. Você simplesmente deve esquecer-se do que eles lhe ensinam. A verdade que sai de um demônio é uma mentira, porque aquela verdade encaminha-lhe ao inferno, embora seja a verdade. Isso é o que a humanidade deve entender hoje. Encontramos aqueles 4 ministérios em todo lugar na Bíblia. Você vê, os 4 chifres do altar são os 4 ministérios. Aqueles 4 rios são os 4 ministérios. Os 4 evangelhos são os 4 ministérios. E é isto. Nós devemos entender que a verdade vem de Deus, através de um profeta. Se você é um evangelista, um profeta, um apóstolo, ou um doutor. O que isso quer dizer? Hoje, neste século 21. Se você é um apóstolo, isto significa que Deus enviou um profeta mensageiro no seu tempo. E você fosse estabelecido como apóstolo por este profeta mensageiro. E você deve levar a mensagem que este profeta mensageiro deu, e espalhá-la, e abrir assembleias. Se você é um evangelista, o evangelista, como seu nome indica, o evangelista é a pessoa que traz boas novas.
Evangelho significa boas novas. O evangelista traz boas novas. Não se trata de vir dizer que Jesus ressuscitou. Isso não é as boas novas hoje. Você vê? Por exemplo, dia 14 de julho. Dia 14 de julho de 1789 eram boas novas. Era um evangelho. Mas hoje, dia 14 de julho, de 2010 ou 2015, é só uma comemoração. Dizer a alguém que Jesus ressuscitou, é só uma comemoração. Aquilo é história antiga. É pré-história. Você só está a dar-lhes uma aula de história. E as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, gastam tempo dando aulas de história. Não é o evangelho. Um momento, senhora, por favor, hoje, se você diz que é um profeta da igreja, isso significará que você traz luz no que o profeta mensageiro do seu tempo disse. Se você é um evangelista, então você é um evangelista de um profeta mensageiro vivo. Você vê? Pedro era o apóstolo de um profeta vivo, isto é, Jesus. Timóteo era o apóstolo de um profeta vivo, isto é, Paulo. Paulo era um profeta mensageiro, como Moisés, Jeremias, Isaías e outros. Paulo recebeu a sua chamada e a sua comissão enquanto ele estava a caminho para Damascus. Exatamente como Cacu Filipe recebeu a sua chamada e a sua comissão em 24 de abril de 1993. É isto, senhora. As pessoas devem entender que, hoje, eles não podem servir a Deus, senão por anunciar as boas novas que Deus deu hoje. Dizendo às pessoas que aquelas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e outras são redes de Satanás. Dizendo às pessoas que aqueles líderes religiosos católicos, protestantes, evangélicos e outros são voluntários na colheita, que eles são escravos na colheita, escravos que roubaram a propriedade de Deus para enganar a humanidade. Eles são demônios. Eles são servos do diabo. Eles nunca foram ordenados por Deus. A única forma de ser um profeta da igreja, um evangelista, um doutor e um apóstolo, é que você deve ser ordenado pelo profeta mensageiro que Deus enviou, no seu tempo. Fora disso, você serve o diabo no nome de Jesus Cristo. Profeta Cacu, agora estamos no fim do programa. As suas últimas palavras. As minhas últimas palavras. Eu gostaria de lançar um apelo para todo mundo. Há somente um Deus no céu. E ninguém pode servir Deus na terra, a não ser que ele seja ordenado pelo profeta do seu tempo. Não importa quanto maior uma nação for, você não pode ser um ministro daquela nação, a não ser que o presidente sozinho nomeie você. E você não pode nomear um outro ministro. E a mesma coisa hoje. Somente o profeta Cacu Filipe pode ordenar você como um apóstolo para Deus reconhecer você. Somente o profeta Cacu Filipe pode ordenar você como um profeta para Deus reconhecer você. Somente o profeta Cacu Filipe. No tempo da Noé, as pessoas diriam: Noé quer ser o único profeta na terra. Mas era Deus quem estabeleceu Noé através de uma chamada e uma comissão. Noé era o único profeta. E no tempo da Noé, não poderia haver uma outra pessoa que também serviu Deus na terra. E contudo algumas pessoas ainda pretenderam servir Deus. No tempo de Moisés, era a mesma coisa. Deus não reconheceu Coré, Datã e Abirão. Deus não pode reconhecer alguém que não está com o profeta Cacu Filipe. Porque eu estive sozinho em 24 de abril de 1993. Na experiência da sarça ardente, Moisés estava sozinho. É isto. Paulo era o único que tinha aquela experiência ao caminho para Damascus, no seu tempo. João Batista estava sozinho. Jesus Cristo estava sozinho. Os fariseus, os saduceus, os helenistas e todos aqueles. É a mesma coisa hoje com os católicos, protestantes, evangélicos, branamistas e outros. Eles não servem Deus. Embora eles o façam no nome de Jesus Cristo, eles servem o diabo no nome de Jesus Cristo. Todos eles. Sem exceção. Eles servem o diabo no nome de Jesus Cristo. Somente Jesus poderia ordenar você como um apóstolo, para você ser reconhecido por Deus. Somente Moisés poderia ordenar-se como um sacerdote para você ser reconhecido por Deus. Não há dois presidentes em uma nação. Não há dois embaixadores de Deus, na terra e para a mesma nação. E não há dois profetas mensageiros de Deus na terra.
Há somente um Deus. Ele tem somente uma boca, e a boca de Deus na terra é o profeta mensageiro. Deus não reconhece nada senão o que o seu profeta está a fazer. Hoje, a coisa mais importante é que a humanidade ouça esta mensagem. Vocês são livres de aceitá-la ou rejeitá-la. Mas se vocês a rejeitarem, como no tempo da Noé, vocês então estão a aceitar a vossa própria condenação. E é isto. Esta é a única maneira. Deus é o mesmo. Jesus disse: eu regresso ao Pai. O que isso significa? Eu regresso à minha posição de Pai, da qual eu envio profetas. E logo que Jesus estava na sua posição de Pai, ele encontrou-se com Paulo, ao caminho para Damasco e enviou-lhe. E Paulo disse: se alguém anuncia uma outra coisa fora do que eu, Paulo, digo, que ele seja maldito. E hoje, em 24 de abril de 1993, em uma visão, eu encontrei-me com Jesus Cristo que vocês pretendem adorar e servir. E ele enviou-me e comissionou-me. Mandatou-me como o legislador e o depositário da verdade. Nesta geração, ninguém pode servir Deus a não ser que lhe seja ordenado pelo profeta Cacu Filipe. Se você é um evangelista, isso significará que você anuncia o que Deus deu ao profeta do seu tempo, isto é, Cacu Filipe. Não há duas possibilidades. Vocês são voluntários ilegais na colheita. Vocês são escravos. E vocês tomaram uma herança que não vos pertence. Você vê? Vocês colocaram-se como apóstolos, exatamente como alguém, numa crise, far-se-á passar por um general coronel capitão, enquanto ele é um varredor de rua. E a mesma coisa hoje. Se um profeta não ordenou-se, como Moisés em Levíticos 8. Então, se você for um filho de Deus, você simplesmente deve alinhar-se com isto. O que eu digo é infalível. Você vê? Exatamente tão verdadeiro quanto eu sou um homem, sentado aqui, exatamente tão verdadeiro quanto eu sou o filho da minha mãe, o que eu vos digo é a exata verdade. É isto. Em 24 de abril de 1993, em uma visão, eu recebi um mandato, que nunca pode falhar. Vocês são servos do diabo. Vocês, católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, missões e ministérios. Não importa quanto maior seja a vossa igreja, vocês são servos do diabo. É isto. E o dia vem, vocês corromperam os caminhos da verdade. E as pessoas já não conseguem distinguir a palavra de Deus. Eles já não conseguem distinguir o servo de Deus. As pessoas estão numa confusão total. Mas vocês responderão por isso no julgamento. Vocês andam em liberdade total com grandes carros e igrejas. Vocês fazem o que vocês querem, mas Deus espera por vocês no julgamento. Você vê hoje nas nações, as prisões são para os criminosos e assim por diante. Mas vocês permanecerão impunidos por tudo que vocês fazem. Não. Este é o motivo por que Deus criou o lago de fogo ardente, e o trono do julgamento. Vocês podem ministrar em liberdade total. Vocês não estão preocupados. Nações vos protegem, a polícia vos protege, as leis vos protegem. Mas há um Deus no céu, diante do qual vocês darão contas das vossas ações. E este Deus comissionou-me em 24 de abril de 1993, e isso não pode falhar na terra e no céu. E que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhoras e senhores, hoje nós estávamos com o profeta dos profetas, profeta Cacu Filipe. Vamos nos encontrar mais uma vez na próxima semana para um outro programa. Até próxima vez.